Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 11 de setembro, agora na Espanha, 21 horas e 25 minutos, no Brasil, 16 e 25 da tarde. Gente, vejam o que a BTC fez hoje, ela agulhou para 55.545, assim que saíram os dados do IPC, e depois foi buscar essa faixa resistencial lá próximo de 58, chegou a bater 57.981. Essa faixa aqui em 58 é a nossa resistência mais imediata, já é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta tentativa. Isso aqui em algum momento vai acabar rompendo de forma ascendente o DXY, que claramente guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC e que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, ficou ali no nível da estabilidade, agora caindo menos 0,01%, mas ele deve buscar aqui esse fundo aqui em 97, 98. O DXY deve emburacar, ele já promoveu uma fuga ascendente. Teoricamente, a BTC está devendo uma fuga, ele já promoveu uma fuga descendente. A BTC, guardando uma relação movimentacional de inversão, deveria promover uma fuga ascendente. A BTC está devendo essa movimentação, já que um índice, no caso o DXY, ele ostenta uma relação movimentacional de inversão com o outro, que é a BTC. O fato é que o DXY agora deve cair, porque a China começou a vender dólar a descoberto através de swaps cambiais, e isso vai facilitar esse rompimento dessa faixa resistencial da BTC na confluência entre a média móvel de 200 períodos e a extensão dessa linha de tendência de baixa aqui, que está linkando todos esses topos descendentes. Essa é a nossa faixa resistencial mais impactante, entre 65 e 66 mil dólares. Para romper isso aqui, será necessário fazer uso das garantias dos shortados, que super alavancaram no sentido short, e são esses bilhões de dólares dos shortados que serão usados para carcomer todas essas ordens de vendas aqui nesse patamar e buscar os cumes dessa acumulação, que no diário vai acabar impondo mais uma resistência aqui na faixa de 70. A BTC está travada nesse momento no patamar da mediana da banda de Bollinger no diário ancorado pelas três linhas do canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku. A BTC está travada na mediana do canal de Keltner, mas vocês já viram que as três linhas aqui, ó, ficaram flat. Isso aqui daqui a pouco emboca para cima e a BTC vai buscar, pelo menos numa próxima pernada, o patamar da média móvel de 200 períodos. A gente já está há um bom tempo longe da MM200, basicamente há 16 candles aqui no diário. A BTC não costuma ficar muito tempo longe da MM200, ela pode se afastar o que for, sempre volta num efeito elástico. A gente vai voltar, tem muita gente boa que desembarcou. Eu fico impressionado, vou até dar refresh aqui no índice do medo e da ganância. Hoje estava 33, agora está 37. Eu fico impressionado que isso aqui começa a escalar, aí a BTC vai continuar subindo, em algum momento ela vai dar um pump espasmódico, vai buscar a média móvel de 200 períodos em 65, 66, vai liquidar os shortados e, com a necessidade de fechamento a mercado dessa brutal quantidade de posições alavancadas no sentido short, a BTC facilmente vai buscar os 70 mil. Aí o que vai acontecer? O índice do medo e da ganância vai explodir para 57, talvez 60. E aí, meus amigos, os que tinham capitulado, desistiram, eles voltam pagando pedágio, porque a ganância humana é que acaba definindo a conduta dessa sardinhada. Os sardinhas, eles voltam, eles perdem ali 20, 30% do patrimônio cripto, mas eles voltam e eles vão voltar. E eles vão voltar pagando 270 numa Solana, eles vão voltar pagando 60 numa Vax, eles voltam perdendo metade do patrimônio cripto, mas eles sempre voltam. O que define o padrão comportamental desses perdedores, que basicamente vendem o medo extremo
e compram a ganância extrema, é a ganância. E é por conta da ganância que eles voltam. Então, quando a BTC lá no semanal explodir para 111, 109 mil dólares, eles vão reembarcar a 111. Aí vão ver a BTC corrigir na onda 4 até 88, até 87. Muitos vão se desesperar, vão pular fora. Aí a BTC vai desenhar, vai pipocar, vai ficar pipocando entre 88, 105, depois vai fazer 87, 89, vai voltar para 106. Aí quando explodir em direção a mais de 200 mil dólares, que vai ser a onda 5, eles vão voltar de novo. Gente, isso é um padrão da sardinhada. A ganância é que define o padrão comportamental dessas sardinhas. Não ousem ostentar um padrão comportamental desse, de sardinha. Comprem o medo extremo e vendam a ganância extrema, e não o contrário. E outra, quem não sabe o que comprar, quem quer surfar essa mega onda de prosperidade e ver o seu portfólio, ver o seu patrimônio cripto se multiplicar vezes 35, vezes 40 ou mais, é só assinar e clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem ficar de fora disso que será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Gente, as altcoins, aqui no Total 2, que basicamente mede o market cap das altcoins com exclusão da BTC, ainda está desenhando uma congestão, uma acumulação. Isso aqui está prestes a explodir para 2 trilhões. Não haverá um ponto seguro de entrada se essa pernada de número 3 até 2 trilhões se desdobrar. Os senhoritos vão pagar facilmente 60 numa VAX. Facilmente vocês vão pagar 30 centavos numa TRX, uns 270 numa Solana. A hora de comprar é agora. Para surfar essa janela vezes 30, vezes 35 ou mais, a hora de aportar é agora. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Na Seara Fática, um projeto de lei do Reino Unido vai reconhecer Bitcoin, criptoativos e NFTs como propriedade pessoal. O governo do Reino Unido apresentou um projeto de lei no parlamento para reconhecer ativos digitais, incluindo NFTs e criptomoedas, como propriedade pessoal e sob proteção da lei inglesa e galesa. É o novo normal. E uma exchange centralizada, uma CeFi, da Indonésia, a Indodex, ficou offline, suspendeu os saques e reportou uma drenagem de 22 milhões de dólares em virtude de um evento de hackeamento. Os ativos, os principais ativos drenados, BTC, TRX e ETH, teve até Shiba Inu também, agora estão sendo objeto de rastreamento. Empresas de investigação on-chain estão tentando descobrir o destino desses ativos por meio das blockchains e também definir quem seria o hacker. Provavelmente é o Grupo Lazarus da Coreia do Norte, já que a exploração aconteceu nos hot wallets. Eles são especialistas em encontrar vulnerabilidades em hot wallets. Gente, as exchanges que sacam de forma hot, ou seja, imediatamente, aquelas onde a gente coloca lá o 2FA e a TRX ou o SDT chega na mesma hora, essas exchanges, elas possuem uma chance de serem hackeadas muito grande, porque não há nenhuma interação humana ou nenhum delay de AI ou de investigação entre o ato de clicar no withdrawal e o recebimento dos ativos. O nome já diz, são hot wallets. Basicamente, você clicou, sacou, botou o 2FA, o ativo já está na tua conta. Essas exchanges, elas têm um grande apelo entre o público, porque elas operam basicamente como se fosse uma DeFi. A gente, elas operam como um wallet autocustodiado, como operar numa DeFi. Basicamente, eu no meu Ledger, eu quero sacar o SDT ou o TRX ou Solana, eu cliquei, pronto, já está no destino.
E essas exchanges que promovem esses saques imediatos, sem nenhum delay, elas atraem muita gente, porque as pessoas têm a impressão de que estão operando wallets autocustodiados, que não passam pelo crivo de ninguém. Só que, na verdade, essas são as mais vulneráveis. Vocês vejam que quando a gente saca na Binance, tem um delay ali de 2, 3, às vezes demora até 5 minutos. Se o valor for alto na Binance, passou de $1.000, demora uns 10 minutos. Por que isso? Porque a Binance tem uma série de camadas de segurança. A Binance já foi hackeada, levaram mais de 7.000 BTCs. Depois disso, eles criaram lá toda uma série de camadas de segurança. Então, tenham muito cuidado com exchanges centralizadas que sacam imediatamente. Essas, quando os hackers descobrem a vulnerabilidade, eles drenam esses hot wallets. E na seara geopolítica e finanças internacionais, espera-se que o Fed entregue um corte de 1/4 de ponto percentual, ou 0,25%, diante desse arrefecimento da inflação. Há ainda a possibilidade de em torno de 30% do Fed entregar um corte de 0,5%. Mas agora os analistas concordam, é quase uma unanimidade, que há uma possibilidade de 30% num corte de 0,5%, mas a maioria agora acha que vai ser um corte de 0,25%, até porque criaria meio que um terremoto com o carry trade, que é a operação de alavancagem do mercado japonês para o mercado americano. Então, já que há uma grande diferença entre a taxa básica de juros quase zerada do mercado japonês e a taxa básica de juros que hoje nos Estados Unidos está em 5,5%, essa redução abrupta desse spread pode causar um terremoto no carry trade. Então, isso é outro imperativo de um pouso suave do Fed. Vamos ver. E o Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, e o seu homólogo no Reino Unido, o David Lammy, fizeram uma visita surpresa a Kiev e eles estão discutindo o uso de mísseis de longo alcance pelas forças ucranianas. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E uma reportagem no New York Times muito interessante, mostrando o avanço constante da Rússia no leste ucraniano. A Rússia está se aproximando perigosamente de uma cidade-chave ao leste da Ucrânia, num dos avanços mais rápidos desde o início, desde os primeiros dias dessa guerra. As forças armadas da Rússia estão prestes a capturar a cidade de Pokrovsk. Se a Rússia capturar a cidade de Pokrovsk, eles obterão uma grande vantagem estratégica e com certeza vão conquistar o resto da região de Donbass. Basicamente, a Ucrânia vai perder aí mais de 30% do seu território. Enfim, gente, o mundo continua virado numa hecatombe nuclear. A BTC claramente travou na mediana do canal de Keltner, nas 3 linhas do canal de Keltner, agora ficaram flat, ela travou na mediana. A próxima parada da BTC é algo ali, vai ter alguma intercorrência na nuvem, mas ela vai parar só ali próximo à média móvel de 200 períodos. Na minha leitura, na extensão dessa sequência de topos descendentes, nessa LTB aqui, nessa linha de tendência de baixa, linkando esses topos descendentes. E para carcomer e transpassar essa faixa resistencial, a liquidação em série dos shortados vai acabar pesando muito. E aí, meus amigos, o que vai acontecer? Aqueles candles mais extensos vão aparecer, que são esses aqui, típicos de um movimento liquidatório. Aí vocês vão ver o FOMO, né? O medo de ficar de fora por parte dos sardinhas que já desembarcaram, e é a ganância que move o comportamento da sardinhada. Eles que desembarcaram da Solana a 120, eles vão voltar por conta da própria ganância, pagando mais de $200. Por isso eu volto a afirmar, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.